Esse marinheiro de primeira viagem embarcou na pior viagem da sua vida, mas conheceu uma criatura misteriosa, pois esse é o filme Pele Fria de 2017. E eu sou EF, o estranho e fanho. Então vamos recapitular. Friend é um marinheiro de primeira viagem, que decidiu se aventurar no mar para sair no meio da população, porque agora ele quer um pouco de descanso da correria, mas claramente ele não sabia o que estava fazendo, pois aceitou o trabalho como sinalizador marítimo em uma ilha deserta, e o capitão do barco pergunta se ele realmente estava preparado para isso, e chegando na ilha, eles percebem que já tem algo muito estranho, pois não havia sinal de pássaros mostrando que o lugar não era seguro, e andando pelo local, eles não encontram sinal de vida, como se o último trabalhador brasileiro que aceitou esse trabalho tivesse desaparecido. No meio da ilha, eles encontram uma casa, mas o local estava todo bagunçado e o capitão pergunta se ele não quer voltar, porque pelo mar ele não conseguiria sobreviver muito tempo. E até porque naquele ponto o capitão já poderia ter ido embora, mas ele queria garantir que Friend estivesse bem. E galera, isso é igual o Uber te ajudar a tirar as compras do carro e colocar na geladeira. Nunca vai acontecer. Andando, eles encontram um farol, e ele estava todo protegido com estacas, o que era estranho para uma ilha deserta. E entrando no lugar também estava bagunçada, mas eles encontram um morador de rua vivendo no lugar. E ele começa a perguntar se trouxeram bebidas e cigarros, e ele se chamava Groomer. E se o capitão estava preocupado antes, agora ele não sabe mais de nada. E diz para Friend voltar porque ali não era seguro, e oferece uma arma para ele se proteger, mas ele estava muito certo do que queria. E diz que ficaria, e agora ele só poderia tentar sair dali em 4 meses, quando o próximo barco passar pela rota. E ele começa a se preparar para seu primeiro dia de trabalho como funcionário público, e começa a ler os registros do antigo trabalhador do local. E ele percebe que o último trabalhador não colocou muita coisa, como se ele não tivesse ficado ali muito tempo, mas em seus registros ele fez desenhos com todo tipo de animal que conheceu nessa viagem, e um deles parecia uma criatura humanoide que comia desde peixes pequenos até seres humanos, e na sua primeira noite tudo foi tranquilo. Ele continua fazendo suas funções e anotando sobre o clima e sobre a rota, e percebe que Groomer estava vivendo no farol tranquilamente, mas no segundo dia ele começa a escutar muitos sons esquisitos do lado de fora, e tranca toda a casa e se esconde no porão, pois com certeza o que estava lá fora não era muito amigável. E quando amanhece e tudo fica calmo, ele percebe que a casa estava toda bagunçada e por toda a ilha estava com marcas de pegadas, como se muitas pessoas tivessem passado por ali. E galera, vamos aproveitar que tá no começo do filme para fazer uma teoria. Imagina que na verdade ele conseguiu um emprego de funcionário público, mas não percebeu que estava trabalhando no Detran, e ele está sendo preparado para trabalhar com atendimento ao público, e isso explicaria a gritaria e destruição do lado de fora. Ele vai até o Groomer e pergunta o que estava acontecendo, e ele diz que ele deveria ter ido embora no barco, porque sobreviver ali não é para qualquer um. E mesmo sem saber o que eram aquelas coisas, ele começa a blindar a casa para garantir que nada entre, e agora ele estava intancável. E dentro de suas malas ele trouxe um rifle e muitas munições, mas aí que vem a primeira lei do engano, porque ele começa a atirar para todos os lados e percebe que as criaturas tinham medo de fogo e joga fogo para afastá-las, mas aquilo só serve para chamar mais atenção para casa e tudo começa a pegar fogo. E se antes estava ruim, agora piorou, e ele sai correndo pro lado de fora e fica escondido torcendo para não dar uma falecida de leve. No dia seguinte ele percebe que perdeu tudo e começa a seguir o Groomer para saber como ele consegue sobreviver tão tranquilamente nesses momentos, mas no meio do caminho ele encontra uma das criaturas e ela estava se vestindo melhor do que a gente, porque ela estava com um casaco de lã costurado à mão. E Groomer diz para não fazer nada com ela, porque essa era do bem. Mas depois de tudo que Friend passou, é meio difícil de acreditar. E ele percebe que ela se comportava como se fosse um animal de estimação, e não fazia mal a ninguém.
Groomer diz que já que ele não tinha como ficar, poderia ficar no farol, mas precisava dividir tudo que trouxe e percebe que Friend havia trazido muita bebida e munição, então eles teriam uma boa estadia. E ele estava tão cansado de sobreviver à noite que acabou desmaiando, e quando acorda, a criatura careca estava lambendo sua mão machucada, e sua saliva tinha propriedades curativas, e ele começa a olhar de forma diferente, porque essa era muito mais tranquila em relação às outras, que só queriam um corpo nu dele. E Groomer diz que essa não morde porque ele já ensinou, e a criatura fica olhando com medo pra ele. Ele pergunta por que nesse tempo todo ele não tentou voltar pra casa, e Groomer diz que preferia viver no meio daquelas criaturas do que viver no mundo humano, porque ali eles só querem se alimentar e vão embora. E ele diz para se preparar porque durante a noite ele precisa ligar o farol para os barcos, mas isso atrai muitas criaturas, e Friend acha que seria de boa, mas ele não entendeu a proporção que aquilo levaria, porque a criatura careca do bem começa a fazer um som esquisito e começa a aparecer centenas de criaturas em direção do farol, e ao invés de tentar se proteger, Friend começa a passar mal e vê teto preto e acaba desmaiando, e nisso Groomer fica lutando a noite toda sozinho, porque elas só vão embora quando amanhece. Quando ele acorda, Groomer diz que era por isso que não queria ninguém com ele ali, porque para ser peso morto é melhor virar boneco, e diz que ele teria apenas mais uma chance, e na noite seguinte eles começam a se preparar para enfrentar as criaturas. Mas Groomer entra no farol e o tranca do lado de fora, e agora ele precisa mostrar seu valor e sobreviver a noite toda, e caso faleça é porque não era para ser. Eita porra! E quando amanhece, ele estava com aquele olhar de alucinado. Onde é que eu tô? Mas dessa forma ele conseguiu provar seu valor, e os dias começam a se passar, e ele está acostumando a viver naquela humilhação, e todo dia ele precisava fazer os trabalhos mais pesados. Ele percebe que a criatura não era apenas um bicho de estimação, porque durante a tarde ele escutava sons esquisitos vindo do quarto. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. Então agora está explicado por que ele a mantinha ali. E agora todos estavam vivendo em harmonia, mas Friend queria sair daquele lugar. E seria uma boa levar a criatura junto para estudar a espécie, porque o ser humano poderia evoluir muito. E ele começa a olhar para ela como se fosse um igual, até porque ele já estava cheio de entradas, e logo vai ficar careca igual a ela. Não gosto de homem careca. Os dias ficaram calmos e as criaturas não estavam tentando atacar, até que uma noite eles estão de boa, mas esqueceram de ativar o farol, e elas começam a aparecer, então a lutaria começa a rolar solta, e como não se prepararam, ficaram presos do lado de fora e a luz do farol apagou, e os dois ficam escondidos torcendo para ninguém invadir o local, e nessa noite Groomer levou uma mordida na perna para ficar esperto, mas a criatura começa a lamber a ferida para cicatrizar mais rápido. Friend vai pro lado de fora para pegar alguns mariscos para comer, e percebe que de fundo estava passando um barco, e essa seria a oportunidade de ir embora. E ele tenta pegar um sinalizador, mas Groomer vai pra cima dele e diz que eles não poderiam chegar na ilha, e os dois começam a brigar, mas Friend é tão ruim que não consegue vencer um velho com a perna mordida, e sua única oportunidade em meses foi embora. E ele não sabe o que fazer, e com um pedaço de osso ele faz um barco, e entrega pra criatura, que ele apelida de Aneris, e ela o leva até o outro lado da ilha e mostra que havia um barco a remo, e Groomer diz que não falou nada porque ele tentaria sair remando e provavelmente daria uma falecida de leve em alto mar, e Friend encontra uma roupa de mergulho e eles poderiam tentar pegar algumas cargas afundadas na ilha, porque muitos barcos que chegavam no lugar não conseguiam ir embora, mas Groomer diz que não era uma boa ideia, até que um dia ele está andando pelo local e percebe que Friend não é um bom amigo, porque ele estava macetando a criatura escondido, e agora ele diz que seria uma boa mergulhar. Já avisei que vai dar merda isso. Ele vai até o fundo enquanto que Groomer bombeia o ar, e começa a pegar várias caixas com suprimento. O problema é que uma criatura passa na frente e ele acaba caindo, e como a roupa era muito pesada, ele não consegue se levantar, então o falecimento vai cantar. E galera, aqui tem duas opções, ou ele falece por ficar sem ar, ou ele falece por ficar com muito ar.
porque ele estava muito fundo, mas ele consegue sair da armadura e pelo poder do roteiro ele consegue sobreviver. E quando vão olhar as caixas, estava cheio de dinamite, então eles poderiam acabar com muitas criaturas ao mesmo tempo. Mas aí que vem a segunda lei do engano, porque eles preparam tudo, mas elas não aparecem durante semanas, e o inverno está chegando. O clima entre os dois começa a ficar estranho porque não podiam sair da casa, e Groomer começa a descontar na Neres que não estava fazendo nada, e ele obriga ela a cantar para chamar a favela porque ele queria acabar com tudo. O problema é que desceu o morro todo e eles não estavam preparados, e no desespero explodem tudo. E no dia seguinte, Friend começa a ver os bonecos largados na praia e começa a se sentir mal, porque no meio deles tinha um moreno tatuado com cara de bandido. E depois disso, a Neres simplesmente sumiu durante dias. E galera, agora é o momento do plot twist final, pois Friend deixa uma marca na praia caso ela volte. E andando pelo local, ele percebe uma criatura pequena mequetrefe, e logo atrás, a Neres aparece andando toda requebrante. E ela diz sua primeira frase em todo o filme: "Pai é quem cria", e Friend fica todo emocionado, falando que o mequetrefe tinha os olhos do pai. O problema é que Groomer vem atrás cheio de raiva, querendo atirar, mas aparecem vários na praia e nisso ele sai de mansinho pra não dar uma falecida de leve. Quando tudo parecia bem, Groomer solta um sinalizador que acerta no peito do mequetrefe e todos saem correndo. E galera, pro cara acertar um sinalizador a mais de 100 metros no escuro, tem que ser muito brabo mesmo. E mais uma vez, a Neres vai embora porque a humilhação já estava cantando. E Friend vai mais uma vez brigar com Groomer e mais uma vez consegue levar uma surra nervosa, mas no final ele desiste e se joga no meio dos morenos tatuados. Boa tarde, tio. Aí, me ajuda aqui, parceiro, eu tô com uma mão só. E depois de alguns meses, aparecem vários oficiais e agora Friend virou o novo Groomer, o morador de Rua dos Faróis. Mas ele não precisava se esconder das criaturas, porque ele entrou pro bonde dos carecas noturnos, pois esse é o filme Pele Fria. E galera, aqui aprendemos duas lições, que não se mexe com quem tá quieto, e a segunda é que a favela venceu. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque eu não sou obrigado a nada. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.